Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do usuário do Lingo. E estamos aqui no item de criar e resolver modelos no Lingo e desenvolvendo um modelo no Lingo. Então nós temos um problema base que será utilizado em boa parte aqui desse manual. Então é muito importante compreender como que funciona esse problema. Então esse problema funciona da seguinte maneira. Nós temos uma empresa que se chama CompuQuick e ela fabrica computadores. Ela fabrica tanto o computador standard quanto o turbo, ou seja, ela possui dois modelos de computadores. E qual que é o problema que ela possui? Cada computador standard que ela fabrica e vende, ela vai ter um lucro ou uma margem de contribuição de 100 unidades de dinheiro, ou seja, $100 ou R$ 100. E para cada computador turbo, ela vai ter uma margem de contribuição, ou seja, um lucro de 150. Então, já surge o problema. Quantas unidades eu devo fabricar do standard e quantas eu devo fabricar do turbo? Se eu tivesse somente essa informação, que o standard é lucro 100 e que o turbo é lucro 150, eu iria fabricar o máximo de turbo que eu conseguisse, justamente porque eu ganho mais, eu tenho uma margem de contribuição maior. Mas surge algumas restrições que nós temos, ou seja, eu tenho limitações de quanto eu posso fabricar do standard, quanto eu posso fabricar do turbo e também quantas horas eu posso passar fabricando esses computadores. Então vamos conhecer quais são as restrições? As restrições são as seguintes. Eu tenho duas restrições de produção, ou seja, eu posso produzir até 100 unidades por dia do computador standard. E além disso, junto eu posso fabricar também 120 unidades do computador turbo. Então, no total, por dia, a fábrica poderia fabricar até 220 computadores, 100 do standard e 120 do turbo. Só que também, essa é uma capacidade de produção. Além das máquinas que a fábrica possui, ela vai ter os funcionários. E os funcionários têm um limite de horas que podem trabalhar. Essa fábrica tem uma capacidade de 160 horas dos seus funcionários. Ou seja, ela tem vários funcionários e somando a hora de todos esses funcionários que trabalham lá, ela tem 160 horas. Para fabricar o computador standard, é necessário 1 hora de trabalho. E para fabricar o computador turbo, são necessárias 2 horas. Então o problema já está complexo agora. Ele pode parecer um tanto quanto simples, mas já tem algumas restrições que me impedem de trazer uma solução de cabeça. Eu não consigo simplesmente olhando esses itens descobrir qual é a quantidade que eu devo produzir do computador standard e quanto eu devo fabricar também do computador turbo. Então a modelagem matemática surge, a pesquisa operacional surge justamente para definir quantas unidades devo fabricar do standard e do turbo. Então, para otimizar esse problema, nós temos que considerar 3 itens. Quais são esses 3 itens? O primeiro item e o mais importante, um dos mais importantes, os 3 são importantes, né? Mas um que é bem relevante é definir qual é a função objetivo do seu problema. Ou seja, o que é que você quer otimizar? Nesse problema, nós queremos maximizar o lucro, ou seja, maximizar a margem de contribuição que nós temos tanto dos nossos computadores. Em outros problemas, você vai ter a função objetivo como maximizar também o lucro, maximizar a receita, minimizar custo, maximizar nível de serviço, minimizar a distância, entre outros itens. O seu problema deve ter somente uma função objetivo. Existem situações que você pode encontrar um problema que terá como o objetivo de maximizar o lucro e também maximizar o nível de serviço. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Mas a princípio, o seu problema deve ter somente uma função objetivo. Além disso, você tem suas variáveis. As variáveis você pode chamar também de variáveis de decisão. Ou seja, nesse exemplo, nossas variáveis de decisão são quantas unidades devo fabricar do standard e quantas unidades devo fabricar do turbo. São os valores que você quer descobrir que quando você produzir aquela quantidade, nesse exemplo, você vai maximizar o seu lucro. Ou seja,
Como a variável de decisão determina quantas unidades eu devo produzir de cada tipo dos meus computadores. São justamente os valores que você quer descobrir. Além disso, nós temos as nossas constantes, ou seja, são os valores que nós determinamos. Nesse problema, quais são as constantes? As constantes, lembrando, são as informações que são os limites que nós temos no nosso modelo. Então aqui, nossas limitações são tanto a produção, ou seja, eu posso produzir 100 do standard, essa é a primeira constante. Segunda constante, nós podemos produzir até 120 do turbo. E a nossa terceira constante é que nós temos 160 horas de trabalho disponível por dia. Então, com esses itens, nós podemos começar a modelagem matemática. Primeira coisa, então, aqui no Lingo, nós temos que determinar se nossa função objetivo é um problema de maximização ou um problema de minimização. Nesse caso, nós temos um problema de maximização. Então, vamos começar a modelagem digitando max e o sinal de igual. Aqui você não precisa deixar o espaço entre o igual, mas eu recomendo você deixar espaço justamente para facilitar a visualização. Se for um problema de minimização, você vai colocar M e N, e aí o igual. Então nós temos um problema de maximização. Como eu disse, a empresa vai ter um lucro de 100 para cada computador standard que ela fabricar, mais 150 de cada computador turbo que ela fabricar. Então, dado que o nome aqui é justamente a quantidade que ela vai fabricar, nós temos aqui a nossa função objetivo. Se eu não fabricar nenhum computador, minha função objetivo será zero, que será 100 vezes 0 mais 150 vezes 0. Se eu fabricar uma unidade de cada computador, nós vamos ter um lucro de 250, que será justamente 100 vezes um computador standard mais 150 vezes um computador turbo, ou seja, 100 mais 150 dá 250. As quantidades aqui, ou seja, quantos computadores standard e quantos computadores turbo nós devemos produzir, o Lingo irá determinar, ou seja, o Lingo que vai informar a gente qual foi a solução ótima que ele encontrou. Nós aqui determinamos essa variável, ou seja, essa variável de decisão que nós vimos aqui antes, e o Lingo vai descobrir qual é o valor dessa variável de decisão. Lembrando que todas as linhas, ou seja, no final de todas as linhas do nosso modelo, nós temos que colocar um ponto e vírgula. Ou seja, observe aqui que nós temos o max igual, aí a nossa função objetivo, e no final nós temos aqui o ponto e vírgula. Você precisa colocar o ponto e vírgula. Logo em seguida, nós devemos colocar então as nossas limitações, ou seja, nós podemos fabricar até 100 computadores standard por dia, ou seja, o valor de standard tem que ser menor ou igual a 100. E lembrando aqui do ponto e vírgula no final da nossa linha. Além disso, a quantidade de computadores turbo que nós fabricamos deve ser menor ou igual a 120. E aqui também no final com o ponto e vírgula. Observe aqui que nós temos o sinal de, esse é o sinal de menor ou igual, e nós também podemos ter aqui o sinal de maior ou igual, maior, ou também só o sinal de menor. Como nos teclados não existem esse ícone aqui, que seria o de menor ou igual, somente em um ícone, o Lingo utiliza esse modo aqui para utilizar o sinal de menor ou igual, menor, maior ou igual ou maior. Por final, então, nós definimos nossa função objetivo, nossas restrições de produção e nós temos aqui a nossa restrição das horas de trabalho disponíveis. Ou seja, aqui nós temos a quantidade que nós vamos produzir do computador standard. O computador standard gasta justamente 1 hora. Então, isso aqui eu poderia multiplicar vezes 1, mas não faz sentido, eu não preciso colocar aqui 1 vezes standard, porque é justamente o valor do standard. Mais 2 vezes turbo, ou seja, cada computador turbo vezes 2, porque cada computador turbo que eu fabrico, eu levo 2 horas. Então, esse valor daqui
tem que ser menor ou igual a 160. Então, as horas que eu levo no Standard mais as horas que eu levo no Turbo tem que ser menor a 160 horas. No final, então, nós vamos ter esse modelo aqui. Observe também que o Lingo permite que você quebre as linhas, ou seja, nós temos aqui a nossa função objetivo que nós definimos. Mas se você quiser, você pode representar ela em duas linhas, dessa maneira. Lembrando que no final, ou seja, no final da sua função objetivo, você tem que informar o ponto e vírgula. Então aqui você não informa, porque você quebrou a linha e colocou embaixo, mas quando você termina a sua função objetivo, você precisa colocar o ponto e vírgula. Além disso, o Lingo permite você fazer comentários, ou seja, observe aqui que nós temos o texto em verde. Para fazer isso daqui, você começa com a exclamação, coloca o seu comentário e termina com ponto e vírgula. Você também pode fazer um comentário no meio da sua restrição. Então aqui nós temos um exemplo que o comentário está no final e aqui nós temos um comentário que está no meio da nossa restrição, da nossa constante. Então, observe aqui que ele começa definindo x igual 1.5 vezes, aí ele começa o comentário com a exclamação, faz o comentário e depois termina aqui com o ponto e vírgula. E aí ele continua aqui com a equação matemática e no final com o ponto e vírgula. No Lingo, você pode escrever tanto tudo em caixa alta, tudo em caixa baixa, o primeiro em caixa alta e depois em caixa baixa. Não tem problema em uma hora você usar tudo alto ou tudo baixo. O Lingo não diferencia caixa alta com caixa baixa. Mas no seu modelo, para ficar tudo organizado, é interessante que você siga um padrão. Ou seja, ou use tudo em caixa alta ou use tudo em caixa baixa. As suas variáveis precisam começar com valores alfabéticos, ou seja, devem começar com letras de A a Z. E depois podem ter números, depois da primeira letra, podem ter números ou até o underscore. Esses nomes devem ter até 64 caracteres. E por fim, os itens que utilizam a linguagem do Lingo vão ficar marcados aqui em azul. Ou seja, sempre que você utiliza a nossa função objetivo, o max ou o min, ou também quando você utiliza alguma função como o sum, ou if, ou for, ele vai ficar marcado de azul. Além disso, seus parênteses vão ficar marcados de vermelho para indicar quando ele abre e quando ele fecha. Então, vou minimizar aqui o manual e nós temos aqui o nosso modelo. Então, temos o problema de maximização, a restrição de produção tanto do Standard quanto do Turbo e o limite de horas que nós temos aqui na nossa fábrica. Então, vamos fazer aqui um comentário. Eu posso fazer um comentário. Então, começa com exclamação. Observe que ele ficou tudo verde. Por que ele ficou verde? Eu botei exclamação e depois o próximo ponto e vírgula que eu tenho é aqui no final. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou colocar aqui o comentário, ou seja, eu vou colocar aqui função objetivo, e aí no momento que eu coloco o ponto e vírgula aqui, somente essa parte aqui será comentado. Observe também que eu posso deixar assim, e eu vou fazer agora um comentário no meio. Ou seja, eu vou colocar um comentário aqui. E esse comentário eu tenho que começar com exclamação e terminar com ponto e vírgula. E aqui eu coloco o que eu quero. Então, horas para produzir computador standard. Só que observe que é mais recomendado você deixar sempre seus comentários no início antes da sua equação matemática, ou seja, sempre deixar no início. E aqui você detalha o que você está fazendo, porque se você deixar muitos comentários dentro da sua função, pode ficar difícil de entender o que realmente ela faz. Comentários assim dentro da função são mais adequados quando você tem
um item que realmente seja complexo e que seja interessante que você comente o que ele significa. Porque lembrando, você faz a modelagem, mas depois você pode enviar para outra pessoa. Então, se você pegar um problema, por exemplo, de 20 linhas e mandar para outra pessoa sem nenhum comentário, ela vai levar um tempo até entender qual foi o raciocínio que você seguiu. Porque na modelagem matemática não existe somente um caminho certo para chegar no seu objetivo. Existem várias maneiras que você pode modelar chegando no mesmo resultado. E até mesmo quando você modela, você pode esquecer depois o que você pensou anteriormente. Então é interessante que sempre que possível você faça os seus comentários. Bom, então aqui nesse vídeo vou apagar aqui esse comentário. Vou deixar somente aqui da nossa função objetivo. Nesse vídeo nós entendemos como é que funciona esse problema aqui da empresa Quick, CompuQuick. Vimos a nossa função objetivo, nossas variáveis, constantes e conhecemos como devemos construir esses itens dentro do Lingo. Ou seja, relembrando, no final de cada linha nós temos que colocar o ponto e vírgula, é obrigatório. Nós temos sinal de menor ou igual, menor, maior igual e maior. E as nossas variáveis não são diferenciadas por caixa alta ou caixa baixa. Então, nos próximos vídeos, nós vamos dar continuidade e ver como solucionamos esse modelo e, além disso, como interpretamos as informações que são retornadas da solução do nosso modelo. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!